Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E hoje eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, comparando a renda fixa contra a renda variável, para a gente estar vendo o que é melhor para cada um de nós, qual rende mais no longo prazo. Vamos estar fazendo vários tipos de comparação para nós estarmos chegando a uma conclusão. Mas antes de estar iniciando, eu peço para vocês estar deixando o like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, para não perder nenhum conteúdo assim quando ele for para o ar. E lembrando que este vídeo e todos os outros que nós colocamos aqui no canal não é nenhuma recomendação de compra. Nós apenas trazemos conteúdos a fim de estudar, entender e conhecer para estarmos tomando as nossas próprias decisões e melhores aplicações. Vamos lá? Muitas vezes nos encontramos como este homem, né? E na verdade é que o interessante é que nós vamos ter os dois na nossa carteira, mas nós vamos estar entendendo qual é melhor no decorrer do vídeo. Vamos estar neste momento comparando renda fixa com renda variável. Olhamos aqui que a renda fixa ela é mais segura do que a renda variável. A variável aqui mais arriscado, pois sabemos que na renda fixa é muito mais fácil nós aportarmos em um ativo com uma renda pré-determinada e na renda variável nós precisamos que, por exemplo, uma ação de uma empresa ela venha subir. Então nós vamos estar nos tornando sócios, né, de uma empresa. Então nós sabemos que é mais seguro mesmo realmente estarmos na renda fixa do que na renda variável. Mas em questão de rentabilidade, por exemplo, rentabilidade ela é menor quando nós olhamos para o longo prazo, principalmente para o longuíssimo prazo, onde as opções de renda variável tendem a ter uma rentabilidade maior olhando para o longuíssimo prazo. Mas sabemos que no médio prazo, no curto prazo, muitas vezes é muito melhor estarmos na renda fixa, pois não sabemos se a renda variável vai estar, por exemplo, em um momento ruim. E a renda fixa, nós temos algo fixo, pré-determinado e que nós vamos ganhar aquele dinheiro mesmo no curto prazo, seja ali 6 meses ou um ano. Ou seja, aqui nós temos garantias, seja do banco ou do governo. Aqui nós não temos garantias. Assim como nós abrimos um negócio, seja um comércio familiar, nós sabemos que nós não temos garantia. Podemos nos dar muito bem, mas também podemos não nos dar bem. Ou seja, na renda variável nós não temos garantias. Maior parcela do portfólio. Aqui, na verdade, ele fala muito em relação, né, ao perfil do investidor. Cada um tem o seu perfil, cada um sabe o que ele suporta em relação à variação da sua carteira, à variação do seu portfólio. Tem pessoas que não aguentam riscos, não aguentam ver ali a sua carteira caindo 10, 20, 30%. Então, realmente é muito melhor ficar aqui com a maior parcela do portfólio em renda fixa. Mas há pessoas que têm mais estômago, né, que conseguem suportar uma variação maior na sua carteira. Então, se ele está estudando aqueles ativos, se ele tem convicção naquelas empresas, se ele está investindo para o longo prazo, se a variação momentânea naquele momento não importa para ele, então, não necessariamente, né, a maior parcela dele do portfólio precisa estar em renda fixa. Então, isso aqui é algo que varia de pessoa para pessoa. Cada um de nós temos que fazer uma avaliação pessoal e não cabe a ninguém estar falando qual tipo de ativo, né, deve ter em maioria na nossa carteira. Continuando, nós vemos que na renda fixa ela constitui-se de empréstimo, ou seja, nós emprestamos dinheiro ali, seja para o banco, seja para o governo, para alguém, onde vai ter uma taxa, né, previamente acordada entre a gente e nós vamos ganhar os juros deste empréstimo. E na renda variável, ela atua como uma sociedade, uma propriedade. Aqui é como se nós fôssemos sócios de uma empresa, por exemplo. Quando nós adquirimos uma ação de uma empresa, nós nos tornamos sócios daquela empresa. Ou seja, se ela der prejuízo, participaremos do prejuízo, e se ela vir a dar lucro, nós participaremos também do lucro. Isso é a renda variável. E aqui, né, tem alguns exemplos aqui de renda fixa. Tem o Tesouro Direto, que nós emprestamos dinheiro para o governo, tem CDB, LCI e outros mais. E aqui também alguns exemplos de renda variável, ações, moedas, robôs, etc. Agora vamos para o próximo slide. O que ninguém te conta sobre renda fixa?
ou seja, que é possível perder dinheiro. Por exemplo, quando você investe em um CDB, que é um certificado de crédito bancário, ele tem um fundo que garante, no caso aquele banco vir a quebrar, ele cobre todos os seus investimentos até um montante de R$ 250.000. Se você investir mais do que R$ 250.000 e esse banco vir a falir, ele vai te cobrir apenas até aqueles R$ 250.000. Lembrando que é por CPF e é por instituição financeira, ou seja, você pode estar investindo em várias instituições financeiras diferentes e caso, por exemplo, duas vir a quebrar, você tem o direito de receber as duas, porque é por CPF e é por instituição financeira. Essa é uma forma de perder dinheiro. Outra forma, por exemplo, quando você adquire um título do Tesouro Direto, por exemplo, se você segurar ele até o seu vencimento, você vai receber aquele valor que foi acordado. Mas se você querer se desfazer dele antes, aí você pode perder ou ganhar dinheiro. Vai depender, no caso, da taxa que aquele título vai estar pagando naquele momento. Por exemplo, hoje nós estamos com a Selic em 13,75%. Nós temos títulos pagando aí 11 alguma coisa nas opções de Tesouro Direto. Por exemplo, se essa taxa Selic ela vier a cair rapidamente, você vai ver uma valorização no seu título, porque as pessoas tendem a pagar mais pelo seu título, porque você conseguiu um acordo de uma renda superior àquela que vai estar sendo negociada naquele momento. Ou seja, o seu título ele vai valorizar e você tende a vender ele antes do vencimento por um valor maior, ou seja, tendo um lucro maior. Mas o contrário também é verdade. Por exemplo, se a taxa Selic começar a subir e o seu título que você comprou, ele foi um título aqui de 11, 12% e agora a Selic está lá em 15, as pessoas vão querer pagar menos sobre o seu título. Então, se você querer sair antes do combinado, o seu título vai estar valendo menos e você vai ali exercer um prejuízo. Mas você tem que entender que é um prejuízo não realizado. Você só vai realizar ele se você querer vender ele antes do vencimento. Se você segurar o seu título até a data do vencimento, você vai receber exatamente o valor que foi acordado antes de você estar comprando o título. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é que dá para investir com pouco dinheiro. Nós vemos aqui investimentos que com menos de R$ 50 já é possível estar aí entrando, aportando em renda fixa. E se você tem pouco para aportar ali, apenas R$ 50, dá para fazer isso mensalmente. E quem sabe, né, no longuíssimo prazo, você conseguir, né, chegar ao seu objetivo, não sei qual é. Cada um de nós temos os nossos próprios objetivos. Outra coisa, o rendimento pode ser maior que em renda variável. Ou seja, isso aqui também é uma verdade, principalmente quando nós olhamos para uma janela de curto prazo, quando nós temos uma Selic pagando aí 13,75%, e aí nós encontramos até títulos no mercado aí de 110% do CDI, ou seja, mais de 15%. É uma renda muito alta e se nós comparamos muitas vezes no curto prazo, tende a ter rendimentos sim superiores, mas normalmente esse rendimento maior do que em renda variável, ele tende a ser numa janela de curto prazo. Mas lembrando que no longuíssimo prazo, normalmente a renda variável, ela tende a render mais do que a renda fixa, mas nós vamos estar analisando mais profundamente, trazendo dados para estarmos chegando a uma conclusão. Investir em grandes bancos não é um bom negócio. Outra coisa que muitas vezes nós fazemos investimento através de bancos, mas nós temos que entender que as pessoas que estão ali no banco, gerentes, assessores, eles têm metas a bater. E o principal objetivo deles é ter lucro, ou seja, não necessariamente o principal objetivo deles seja te dar lucro. Então, sabemos que os melhores lugares de estar procurando os melhores ativos para se investir são dentro das corretoras de investimento, ok? Existem opções além de Tesouro Direto e CDB. Assim como eu trouxe no slide passado, né? Nós temos LCA, LCI, debentures, entenderam? Vamos estar continuando agora para o próximo slide. Tesouro Direto versus CDB. Tesouro Direto é garantia do governo, nós emprestamos para o governo.
Enquanto o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, a garantia é do FGC, que eu acabei de falar com vocês, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. A liquidez, emprestando para o Tesouro Direto, ela é diária. Nós podemos aqui, de segunda a sexta, estar retirando o nosso dinheiro, ou seja, nós podemos tirar o nosso dinheiro a qualquer momento, né? Sem uma necessidade de esperar até o vencimento. Mas lembrando que nós estamos sujeitos à variação do valor desse título, como eu expliquei no slide passado. Enquanto no CDB, a liquidez ela é baixa, né? Ou seja, se a gente precisar vender, muito provavelmente nós vamos estar vendendo por um valor muito mais abaixo. Às vezes tem até carência, onde nós não conseguimos nem mesmo desfazer, né, daquele investimento, apenas na data. Agora, quando falamos de rendimentos, depende do tipo do título, né? Muitas vezes está ligado a Selic, está ligado a IPCA, né, que é a inflação, e aqui no CDB depende da Selic. Vamos aqui para o próximo slide. Ibovespa versus CDI. Aqui nós vamos estar olhando uma análise onde essa linha em azul ela representa aqui o CDI acumulado. CDI acumulado em azul e em amarelo o Ibovespa. Ou seja, o CDI é essa linha aqui que mede aqui o rendimento, né, dos títulos de renda fixa. E aqui o IBOV das ações das empresas brasileiras. Nós vemos que uma janela de longo prazo aqui está contando desde 94 até janeiro de 2020. Nós vemos que o CDI ele fica aqui acima do Ibovespa. Ou seja, ele tende a mostrar aqui neste gráfico que o CDI, então, ele bate no Ibovespa no longo prazo, mas não é bem assim, porque nós temos que levar em conta outras variáveis, não somente o rendimento bruto. Vamos estar continuando aqui para os próximos slides e vocês vão estar entendendo o que eu estou falando com vocês. O CDI aqui, eu trouxe uma janela aqui de menor tempo, né? De 2018 até 2020. Nós vemos aqui 2 anos, né? Mês 7 de 2018 ao mês 7 de 2020. E a gente teve aqui um CDI acumulado de 10,87%. Mas nós temos que levar em conta o IPCA. O IPCA é a inflação, é aquilo que corrói o poder de compra do nosso dinheiro. Ou seja, nós ganhamos no CDI mais de 10%, mas nós perdemos mais de 5% para a inflação, ou seja, nós tivemos um ganho real de menos do que 5%. Então, nós temos que estar levando isso em consideração. Vamos estar olhando aqui que o poder de compra, por exemplo, da nota de R$ 100 ao longo dos anos, ela foi drasticamente reduzida. Nós podemos ver aqui que R$ 100 de hoje compram o mesmo que comprava R$ 13,91 em 1994. Nós vemos que parou aqui em 2022, né? Parou aqui em 13,91. Nós estamos vendo aqui 16,83, mas é em 2020. 2022 aqui, ele fechou em 13,91, ou seja, lá em 94, se a pessoa tivesse R$ 13,91, R$ 14, né, para arredondar, ela compraria exatamente o que R$ 100 compra hoje. Ou seja, isso é a perda do poder de compra do nosso dinheiro. Nós temos que entender isso. É essencial que todos os brasileiros venham a entender isso, né? Para estar levando em consideração sobre os seus investimentos. Continuando aqui, outra coisa que nós devemos levar em consideração aqui é a imposto de renda, porque nós sabemos que investimentos que investem até 180 dias, ou seja, 6 meses, nós temos que pagar aqui 22,5% sobre o rendimento. Se nós investirmos de 6 meses a 1 ano aqui, vamos pagar 20%. De 1 ano a 2, pagamos 17,5%. Quanto acima de 2 anos, aí cai para 15%. Ou seja, nós temos que estar levando também em consideração do imposto de renda, pois quando olhamos ali aquele CDI, nós olhamos o acumulado, mas provavelmente no meio do caminho nós vamos estar comprando alguns títulos, esses títulos vão ter vencimento, quando eles vencem, nós vamos estar pagando o imposto de renda para estar reaplicando, ou seja, não vamos conseguir ter o mesmo ganho do que aquele CDI teve o acumulado.
Aqui eu trouxe novamente, né, mostrando aqui o CDI, ele ganhando do Ibovespa, mas quando nós olhamos aqui, por exemplo, a inflação, vou só dar um exemplo para vocês aqui, a gente tem uma inflação aqui embaixo, né? Eu não sei se seria somente essa inflação, mas é só a fim de demonstrar, a fim de dar um exemplo para vocês. E aí nós temos também, no meio do percurso, porque aqui eu estou pegando uma janela aqui de mais de 20 anos, vários títulos de CDBs que estariam aqui vencendo, né? E toda vez que esse título vencesse, o que que a gente faria? A gente tinha que pagar o imposto de renda, ou seja, a gente não consegue um prazo tão longo quanto esse aqui de mais de 20 anos. Então, nós temos que também levar em consideração isso para que nós vamos entender qual que é mais rentável. Agora, eu vou estar adentrando com vocês aqui na relação do Ibovespa, para que a gente venha ter um melhor entendimento. Retorno acumulado desde 2010. Aqui nós trazemos aqui, né, uma janela de 12 anos, onde nós vamos comparar aqui vários gráficos. Nós temos aqui em vermelho o CDI, ou seja, está aqui em terceiro lugar. Temos aqui o IDIV em amarelo, com um rendimento de quase 180%, muito próximo aqui do CDI, né? O IDIV, para quem não sabe, é o índice de dividendos, que é o resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada para acompanhar as principais empresas pagadoras de dividendos cujas ações são negociadas no mercado acionário brasileiro. Ou seja, é tipo um top dividendos, né? Empresas que pagam bons dividendos. E a gente vai entrar nesse assunto já já. Estamos vendo aqui em roxo também o IFIX, que é um índice de fundo de investimento imobiliário, né? É o único índice da B3 que se refere aos FIIs. Ele apresenta o desempenho médio dos principais FIIs que são negociados na Bolsa de Valores. Ou seja, nós vemos que ele teve um rendimento aqui de mais de 186%. E temos aqui mais abaixo outros, né? Small Caps, temos também aqui em azul o Ibovespa, ou seja, apenas 58% do Ibovespa. Mas nós vemos que mesmo dentro do Ibovespa nós temos outras categorias, né? Por exemplo, aqui esse amarelo que mais me chama a atenção, que é do IDIV, das empresas que pagam dividendos. Ou seja, ele ficou um pouco maior do que o CDI. E isso ele não leva em consideração os dividendos que essas empresas pagam. Ou seja, que é apenas a performance dessas empresas. Então, quando nós paramos para entender que essas empresas que pagam bons dividendos têm uma performance maior do que a performance do Ibovespa, automaticamente nós nos posicionando nesse tipo de empresa, tendo ali um plano de adquirir boas empresas, boas pagadoras de dividendos, automaticamente nós estamos aptos, né, a bater o Ibovespa muito facilmente. Porque quando a gente olha nessa janela aqui de 12 anos, a gente tem praticamente aqui 180% contra 58%, ou seja, quase 3 vezes mais rendimentos, sem levar em consideração os dividendos que as empresas pagam. E a gente tem que lembrar que aqui no Brasil não são cobrados impostos em cima de dividendos, ou seja, nós muitas vezes conseguimos ter o retorno do nosso dinheiro só em dividendos, se nós estamos ali, né, sendo sócio de boas empresas que pagam bons dividendos. Isso, no longo prazo, faz com que a gente retorne o nosso dinheiro apenas com dividendos e continuamos sendo sócio daquelas empresas sem precisar vender aquela ação. E nós temos que lembrar que nós não precisamos vender a ação. Chegando aqui agora na conclusão, e aí nós nos perguntamos, né, renda fixa ou renda variável? Onde devo investir? Como devo alocar a minha carteira? Qual o percentual que eu devo ter em cada uma? Como eu falei com vocês, porque se nós não conseguimos suportar uma queda no nosso patrimônio, nós devemos estar ali alocando o nosso capital preferencialmente em renda fixa. Mas se nós já temos uma vida estabilizada, né, família, né, carro próprio, casa própria, então se nós queremos ali uma mudança de vida no longo prazo, né, onde nós vamos ter ali realmente uma multiplicação exponencial ali do nosso capital, eu tenho certeza que a renda variável, ela é sim a melhor opção para estarmos conseguimos alcançar
o nosso objetivo. Então, essa é a minha opinião. Estou aberto aí a ouvir outras opiniões aí. Se você pensa diferente, deixa no comentário. Estamos aí no país democrático, todas as ideias são bem-vindas. E se você pensa diferente, pode estar deixando o seu comentário, que nós vamos estar lendo todos os comentários aqui, galera. E é isso que eu venho trazer para vocês hoje. Peço para vocês estar aí curtindo o nosso vídeo, deixando um like, né? Estar inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo assim quando ele for pro ar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!